Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Emanuela e estamos começando mais uma aula do 8º ano de matemática. Bom, vamos começar a aula de hoje relembrando alguns assuntos da nossa última aula. Então, nas aulas passadas, nós falamos um pouquinho sobre simetria e o que é eixo de simetria, né? Estão lembrados? Então, para quem não lembra, vamos aí fazer uma recapitulação. Quando a gente fala em simetria, nós estamos falando em uma propriedade, né, em uma característica de uma figura ser dividida, né, em partes e essas partes serem iguais, apresentarem a mesma forma, serem idênticas. Isso é possível quando essa figura ela possui eixo de simetria. Então, eixo de simetria é como se fosse a reta, a linha sobre a que a gente traça para dividir essa figura, né? Existem figuras que têm apenas um eixo de simetria, existem figuras que têm mais, né? Não existe uma quantidade limitada para todas as figuras. Então, cada figura pode apresentar uma quantidade diferente de eixo de simetria, que são linhas, né, que dividem essa imagem em partes iguais. A gente também viu que o eixo de simetria, ele, às vezes, pode estar contido no plano para a reprodução dessa figura, seja ela por reflexão, translação ou rotação. Então, a gente também tem que ter essa atenção, certo? Bom, então, vamos relembrar então um pouquinho mais esse assunto, resolvendo algumas questões. Então, olhem só. Observar a simetria de reflexão em algumas letras do nosso alfabeto. Então, vejam que não são só imagens, né? Mas determinados objetos, eles apresentam simetria, né? Então, as letras que a gente tem no nosso alfabeto, que aqui estão escritas na forma maiúscula, elas também podem apresentar simetria, né? Então, vamos observar aqui alguns tipos de simetria que a gente tem. Tá, aqui na letra A nós temos um eixo de simetria, apenas um, e esse eixo ele está na forma vertical, né? Em pé. Veja que ele divide aí a letra A em duas partes iguais, em duas letras iguais. Nós temos aqui na letra C o eixo de simetria horizontal, né? Está aí deitado, digamos assim, e ele também divide a letra C em duas partes iguais. Já na letra I, nós temos eixo de simetria vertical e horizontal, dividindo aí a figura em 4 partes iguais. Então, entra tudo aquilo. O eixo, ele é capaz de dividir a figura em partes iguais. Ele pode ser vertical, ele pode ser horizontal. E tem figuras que têm mais de um eixo, como no caso aí da letra I. E aí, o que a gente vai fazer agora, né? Indicar as letras do alfabeto que tem, baseando no exemplo anterior, eixo de simetria horizontal, vertical e os dois juntos, né? Então, começando aqui com a letra U. A letra U, vejam que se eu traçar uma linha aqui na horizontal, nós não vamos ter duas partes iguais. Mas se eu traço uma linha vertical, deixa eu tentar fazer essa linha um pouquinho mais reta. Quando eu traço aqui na letra U, essa linha vertical, eu consigo dividir o U em duas partes iguais. Então, a gente já sabe que o U tem um eixo de simetria vertical. Já a letra L, vejam só, se eu traçar aqui na horizontal, eu não vou conseguir dividir essa figura em partes iguais, nem tampouco na vertical, né? Então, a gente vai dizer que o L ele não possui um eixo de simetria. Já a letra E eu não consigo na vertical, mas na horizontal é possível dividir essa imagem em duas partes iguais. Então, coloca aqui, ó, letra E. Na letra H, a gente consegue ver aqui, ó, o
Essa linha ficou muito torta. A gente consegue ver um eixo vertical e um horizontal, ok? Tá aqui, ó, letra H. Letra O também, né? Horizontal e vertical. Ok. Já a letra M, a gente só vai conseguir um eixo aí na vertical. A letra T também só é possível um eixo na vertical. A letra B já é na horizontal. O X, então o X vai ter, ó, vertical e horizontal. O D, a gente não tem vertical, mas a gente tem horizontal, né? D. Agora o N, vamos lá. Se eu traçar aqui na vertical, e aí? A gente pode dizer que essas figuras são simétricas? Na horizontal não, mas aí na vertical, né? Será que é possível? Bom, a gente pode até perceber que se a gente fizer uma rotação para sobrepor, a imagem ela vai ficar exatamente uma sobre a outra, né? Mas não é uma simetria de reflexão direta. A gente consegue perceber que se eu dobrar aqui nesse eixo, eu não vou conseguir sobrepor imagem sobre outra, terei que fazer uma rotação. Então, nesse caso aqui, a gente não vai considerar, tá bom? A letra V, então, traçando aqui o eixo vertical, ok? E a letra G, a gente percebe que não tem nem vertical, nem horizontal, ok? Bom, e aí vamos relembrar um pouquinho também o eixo de reflexão. Que é o eixo de reflexão? É quando a gente tem um eixo, né? E esse eixo, a imagem está exatamente refletida na outra, certo? O que é que a gente vai perceber? Que os pontos equivalentes, os pontos semelhantes, eles estão à mesma distância um do outro. Então, veja só, qual a única imagem aqui que a gente não tem essa simetria de reflexão? Então, na letra A nós temos, ó, veja que o primeiro ponto está a um quadrinho da linha do eixo, né? E o primeiro ponto também do outro quadrinho também. E isso se repete em todas as demais propriedades. Na letra B, da mesma forma, o primeiro ponto aqui está a 2 quadrinhos, mas aqui o primeiro ponto está apenas a um quadrinho. Então, aqui nós não temos uma reflexão exata. Porque se eu dobrar essa figura aqui, ó, ela vai começar aqui, ela vai estar antes, né? Não vai sobrepor, porque a distância em relação ao eixo não é a mesma. Na letra D acontece a mesma coisa, gente. A distância não é a mesma, né? Então, também não é. Já a letra C, a gente percebe aqui que a imagem ela sofreu uma rotação. Então, de cara, a gente já pode descartar, certo? Bom, pessoal, por hoje é só, encerramos por aqui e até a próxima.